Olá, meu nome é Wanderson e esta é mais uma aula do curso Django Framework do Zero, onde eu te ensino na prática a criar e publicar um aplicativo web usando Python e Django Framework. Nessa aula, vamos aprender a começar, né? Na verdade, vamos começar a preparar o sistema para ir para a produção. Finalmente, estamos caminhando para fazer o deploy. Tá? Então, bora lá? Vamos codar? Olá, pessoal, sejam bem-vindos, muito bem-vindos de volta aí, né, ao curso Django Framework do Zero. Estamos na aula 37ª aí, tem a playlist do curso, tá? No canal. Já peço para você se inscrever aí para não perder nenhuma aula. E finalmente nessa aula vamos começar a preparação do sistema, né, para entrar em produção. Vamos fazer a instalação do servidor WCGI. É, aqui eu vou ter três passos, aqui vão ter três momentos nessa aula. E a ideia aqui é passar para vocês alguns conceitos, e a gente vai fazer uma instalação também, não tem necessariamente programação, mas é muito importante a gente ter algumas explicações aqui, porque é muito comum, né, que eu vejo em diversos aprendizes aí de programadores e tal, eles aprendem bastante, sabem fazer muita coisa, mas na hora de publicar o sistema, tem uma grande dificuldade, tá? Então, por isso que este curso está contemplando essa parte ali e considerando que a pessoa está saindo do zero, tá? Apesar de às vezes parecer complicado aí para quem está saindo do zero, mas eu tenho me esforçado para deixar as coisas eh, bem claras, assim, bem explicativas. E o caso aqui da preparação para o deploy vai ser assim: a gente vai ter uma série de aulas aqui a partir de agora, né? Umas 4, 5 aulas antes de a gente efetivamente fazer o deploy. Tem vários passos que a gente precisa fazer antes de fazer o deploy, tá? Tem várias coisas que a gente precisa fazer, várias preparações ali e tal. A gente vai, inclusive, usar aqui, eu não usei até agora, mas a gente vai usar o Git, né, para facilitar alguns casos de deploy ali, algumas formas que a gente vai fazer de deploy. Vai colocar o projeto no Git, no GitHub, né, no caso. E, e é isso. Então vamos partir aqui já para as explicações. É o seguinte, ó, primeiro os passos aqui. O primeiro passo vai ser instalar o módulo, tá? De servidor WCGI, vai ser o Unicorn. Vamos usar o Unicorn. Depois a gente vai configurar e executar o servidor de produção, que vai ser o Unicorn, que vai estar servindo os arquivos. E depois a gente vai fazer aqui, definir uma página principal do sistema, tá? Por que a gente vai instalar aqui o Unicorn, tá? Como um servidor para produção? Porque o que acontece? Quando a gente roda aqui, ó, Python Manager Run Server, ó, Python Manager Run Server, a gente sobe um servidor de desenvolvimento, tá? Esse servidor que ele sobe aqui é um servidor de desenvolvimento, ele não é um servidor de produção, ele serve só para a gente trabalhar aqui, subir o servidor aqui, né? E trabalhar aqui no ambiente de desenvolvimento, tá? Ele serve só para isso. Na produção, você tem que usar um outro servidor. A gente não usa esse servidor aqui para produção, tá? Porque ele não é otimizado, ele não é preparado para aguentar muita requisição, muitas coisas. Ele não é o ideal. Ele é um development server, tá? Você não usa ele para produção. Para teste, às vezes você pode até testar lá, fazer um deploy e tal, mas na prática aqui eu vou te ensinar a maneira recomendada. Então, por isso que a gente precisa instalar esse servidor WCGI, tá? Esse WCGI. Esse WCGI é uma sigla para Web Server Gateway Interface. Então, é uma interface ali, né? Uma interface de conexão para um servidor web. Na prática, o que isso significa? Eu abri aqui algumas informações, né? Primeira coisa aqui, ó, no próprio Django, no próprio documentação do Django, a versão 4.2, ele tem aqui uma página de deploy aqui que ele fala sobre deployment, tá vendo? Tem uma página ali, um how-to, que ele fala várias formas de deployment, mas assim, é bem raso, tá? Isso aqui, até eu tentei fazer esse teste aqui exatamente do que ele colocou aqui, não roda, tá? Não rodou aqui, seguindo o nosso exemplo e tal, não rodou. Mas é bom para você ter informação aqui, né? Ó, ele aqui, nesse caso aqui do Unicorn, né? Ele fala lá que é um servidor WCGI Server, tá? WSGI Server, que é esse web server
Gateway Interface. E aqui tem a página do Gunicorn também, ó. A página do Gunicorn aqui que a gente vai usar, que também, né, ele tem as informações aqui. É interessante que ele fala que ele é um fork do Ruby, né? Ruby Unicorn, né? Não sei se você já ouviu falar do Ruby on Rails, né? Uma linguagem que ficou bem famosa aí na década de 90 aí, eu acho. E muitos conceitos, né, que foi aplicado no framework lá, Ruby on Rails, foi trazido para vários frameworks aí, foi implantado em vários frameworks, tá? E aqui, o que é esse WCGI, né? Vamos explicar, ó. WSGI Server. Na verdade, aqui, ó, eu peguei aqui a Wikipedia para tentar explicar para vocês, mas vocês podem depois ler mais com mais detalhes, mas aqui eu vou explicar em alto nível. Ele basicamente aqui é o seguinte, é um servidor web, como o próprio nome fala, é um servidor HTTP. Ele faz o encaminhamento das requisições para o interpretador Python, para uma aplicação Python, no caso aqui é específico de Python. Então, Python usa essa técnica para você poder ter um serviço web rodando sistemas na linguagem Python, tá? Então, ele, tipo, transfere ali, é um servidor web que quando você faz uma requisição, ele transfere ali para o interpretador, para o aplicativo, né? Através do sistema de roteamento, tudo. Ele identifica ali e executa o Python, né? O interpretador Python ali e devolve a resposta, tá? Basicamente é isso, tá? Aqui, ó. Redirect here, outra coisa. Mas é isso. A grosso modo é isso. Então a gente vai instalar o Unicorn. Então já vamos fazer essa parte aqui. Ó, então aqui eu na tela aqui, tô na página do projeto. Vou fazer aqui um pip install Unicorn. Ele vai instalar aqui. No caso aqui, ele falou que já estava instalado. Não sei por que aqui, mas tudo bem. Talvez ele tá pegando aqui do meu ambiente, mas não tem problema, tá? Aí aqui o que a gente vai fazer? Fora instalar aqui o servidor, é importante a gente adicionar ele aqui nos nossos requirements. Aqui, ó. Quando a gente fez a aula recente aqui de conexão com o MySQL, a gente instalou o MySQL Client. E ele veio aqui para o nosso arquivo de requerimentos, tá? De requisitos ali, são os pacotes, né? Python que a gente precisa para o nosso projeto, nosso sistema funcionar. Então, como a gente vai depender do Unicorn aqui também, é importante a gente fazer aqui o pipe freeze, para ele mostrar o que está instalado, ó. Ó, tem aqui o Unicorn, tá vendo? Apareceu. Aí eu vou fazer aqui redirecionando, ó, pipe freeze, final de maior que, requirements, txt, ele já salva aqui para mim. Por que isso aqui é importante? Isso aqui é uma base de dados, tá, pessoal? De requisitos, né? De requisitos para o sistema funcionar. Então, você tem que ter um bom controle disso aqui, inclusive com as versões, porque se mudou qualquer coisa, mudou versão, ele não funciona, tá? O sistema, ele vai crashar, ele pode crashar. Inclusive, teve um, um, um espectador aí, né, do curso, né? Um aluno aí, perguntou essa semana, tava com um problema, acho que inclusive de. Não foi de deploy, não. Tava com um problema lá e ele tava usando o Django 5. E assim, desde o início do curso eu falei porque que era para usar o Django 4 e tal, 4.2, né, que é a versão LTS de suporte de longo termo. E assim, se você mudar qualquer coisa de versão aqui, não funciona, tá? Então, é por isso que tem esse banco de dados aqui, né, esse pequeno banco de dados aqui, essa referência, para quando você, inclusive quando você fizer o deploy, como a gente está trabalhando agora o deploy, quando você fizer o deploy, você tem certeza que lá no seu servidor você vai ter as mesmas versões, você vai ter um ambiente equivalente ao seu ambiente de desenvolvimento. E as coisas não vão crashar por questão de versão, por questão de problemas aí, tá? Então, é isso aí. Essa explicação aqui é bem importante. Então, feito isso aqui, instalou o Unicorn, fez o Pipe Freeze, a gente executou aqui a primeira parte primeira etapa aqui da nossa aula de hoje. Então, agora a gente vai configurar e executar esse servidor em produção. Então, o que acontece aqui quando tem um servidor em produção? Quando o servidor está em produção, a gente tem que fazer algumas coisas. Na verdade, várias coisas, né, que vai ter uma série de aulas sobre isso. A gente tem que vir aqui dentro do Web App, tá? Dentro do Web App, que é a minha raiz do meu projeto. Tem que abrir aqui o arquivo settings. E quando ele estiver em produção, o que vai acontecer? Ó, aqui, inclusive, por coincidência, eu caí aqui ó, na chave WSGI Application, que é justamente aqui
quem vai ser o ponto de entrada aqui para execução do Unicorn, tá? Vai ser isso que a gente vai executar já daqui a pouco, isso aqui. Vai executar o Unicorn e passa para ele isso aqui. Mas o que eu estava explicando aqui é o seguinte: quando a gente está em produção, a gente faz algumas coisas importantes nessa parte aqui, ó, de segurança. O Django, ele é muito rigoroso com relação à segurança, em relação a arquivos estáticos. Ele não, inclusive, ele não serve, né, automaticamente arquivos estáticos. Ele não serve, digamos, no seguinte serviço, é o seguinte: ele não disponibiliza através do servidor web, né? Ele não disponibiliza os arquivos estáticos, tá? É, por questão de segurança, porque arquivo estático, por exemplo, que qualquer um faz download, que vem de qualquer lugar, pode ter vírus, pode ter um monte de coisa. Então, é um padrão dele não servir. Mas aí você tem a forma de fazer o deploy para ele servir esses arquivos. Então, quando a gente faz o deploy, algumas coisas você tem que trabalhar. Ó. Por exemplo, aqui é a chave de segurança. Você tem que ter essa chave de segurança que ela é usada para secret aqui, né? Secret key para fazer criptografia de cookies, né? E informações sensíveis ali na seção do usuário. Então você tem que ter aqui no deploy, você vai ter que ter uma chave segura aqui, né? Que fica só lá no servidor, que é diferente da chave que está aqui no seu ambiente local, é para não ter risco. Outra coisa que a gente coloca aqui, a gente desabilita o debug, tá? O que é esse debug? Quando a gente está rodando aqui, ó, o servidor, o debug, vocês lembrarem aqui, né? Quando eu faço o run server, o que ele faz? Ó, quando ele sobe o servidor aqui, ele vem aqui e eu carrego aqui uma rota que não existe, ele carrega aqui, ó. Aí ele fala assim, ó, você tá vendo esse erro porque é debug, né? Tá em debug true. Então esse debug true aqui, ele serve para você ter mais informações aqui enquanto você está desenvolvendo. Os erros aparecem para você, aí você consegue debugar. Né? Então, durante o desenvolvimento, você vai ter o debug true. Mas quando você colocar em produção, ele vai vir debug false. Vai ter que colocar debug false. E aí no debug false, ele não vai mostrar nada aqui para você. Inclusive, ó, com o debug false, ele não sobe o servidor se você não configurar também o Allowed Hosts. Esse Allowed Hosts são os servidores os hosts, né, que estão aptos a conectar no seu sistema. Então, no caso aqui, como a gente vai rodar ele local, ele tem que estar um servidor, né, um host que é habilitado o host aqui que vai ser habilitado a conectar nele é o localhost 127.0.0.1, tá? E aqui é uma lista e você pode colocar vários, entre aspas. Você pode colocar assim asterisco, só que não é recomendado, tá? Isso não é uma boa prática. Você fala assim, qualquer um pode conectar aqui, né? Por quê? Porque ele verifica quando tem chamadas internas ali de onde está vindo a requisição. Então, como você sobe o servidor aqui, quando você sobe o servidor, ele vai ficar fazendo essa verificação aqui e está vindo de uma origem confiável, tá? Isso aqui é para saber de onde está vindo a origem ali da, da conexão. A grosso modo é isso, tá? Mas você tem que ter esse aqui. Se não tiver os hosts, é muito comum no deploy, você não coloca os hosts aqui, os permitidos. Quando você fizer o deploy num servidor lá, vai ter um domínio, por exemplo. Aí você vai ter lá por exemplo, vai ter lá o example.com, Django, seu domínio, por exemplo, né? Example.com. Aí você vai ter que ter aqui também. Você pode pôr o domínio ou pode pôr o IP, tá? E pode ter uma lista grande aqui, né? De apelidos e tal. Então, nesse caso aqui, ó, tem que ser esse 7.0. Aí ele vai subir aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele subiu o servidor. E aqui você vai ver que ele não vai mais dar erro, ó. Vai dar um not found aqui normal, tá vendo? Um not found simplesinho aqui, é, que não dá informações aqui, né? Informações ricas ali que poderia ser usado por alguém ali de maneira indevida, né? Que você não vai estar em ambiente de desenvolvimento, nesse caso, né? Quando você passa debug false. Beleza. Feito isso aqui, a gente configurou, né? Aqui, né? A gente tem que ter essa configuração mínima aqui, né? Por conta do servidor de produção, né? Que a gente não subiu ele aqui agora. Agora a gente vai subir ele. Ó, vou dar um Ctrl C aqui para cancelar. E agora eu vou subir o Unicorn. Ó, Unicorn.
E aí, como é que executa o Unicorn aqui? O Unicorn eu tenho que passar o mínimo, né? O mínimo do Unicorn. Tem vários parâmetros ali, várias coisas que pode passar. O mínimo é Web App, que é o meu módulo. Aqui é um módulo raiz aqui, né? O módulo do sistema, o módulo do projeto aqui do sistema. É esse aqui. Aí eu tenho que passar o WSGI, que é um script que ele tem aqui dentro, ó. Como o servidor é WSGI, tem também o ASGI, tá? Só que eu não vou entrar nesse mérito agora. Tem o WSGI.application. Feito isso aqui, ó, ele vai subir o servidor de produção. Ver que deu, que ele não porque errado. Vou ver aqui no WCG como é que tá. Conferir aqui. Aqui, ó. Lembra que eu falei aqui que tinha que o ação aqui é ponto, ó, mas aqui não é ponto, né? Na hora que você vai executar aqui, ó, no final não é ponto, é 2 pontos. Beleza, aqui, ó. É um trickzinho aqui, ó, tá vendo? É o nome do seu sistema raiz ali, do seu sistema, né, do seu projeto, ponto WCGI, o módulo, 2 pontos, application, tá? Nesse caso aqui, o padrão. Aí ele sobe aqui, sobe na própria porta 8000, e aqui você vai ver, ó, que ele vai continuar dando aqui o not found normal, né? E aqui ele vai estar funcionando normal, né? Aparentemente aqui normal, sem nada demais aqui, mas aqui o servidor está em produção. Em produção. É, beleza. Aí aqui o que a gente vai fazer? Ó, feito isso aqui, a gente fez e executou o servidor aqui em produção. Aqui eu vou dar um Ctrl C para cancelar, só por curiosidade também, aqui, alguma parâmetro que eu poderia ter aqui, eu poderia ter o traço bind. Eu poderia pôr ele para escutar, né, ou ficar aguardando requisição em outro IP ou em outra porta, né? Se eu quiser colocar na porta 80. Não tem porta 80. Eu tenho, mas tudo bem, vou pôr 80, 80. Só para a gente certo mesmo. E eu queria dar um exemplo para vocês. Era para ser isso, bind 8000. Porta. O motivo aqui ele não está aceitando. Mas tudo bem, vou deixar isso aqui para outra aula. Mas aqui o padrão ele vai subir na porta 8000, padrão. Na porta 8000. Beleza. Como a gente vai ter outras aulas, aí depois a gente vê isso, tá? Então a ideia aqui é que esse servidor de produção, às vezes ele não vai estar inclusive conectado direto, né, para a internet. Às vezes você vai estar, ele ainda vai ter um servidor proxy, um Nginx lá, né, ou um Apache, outros que vai estar fazendo também ali uma um proxy reverso, tá? É uma forma de você não expor, né, a sua aplicação direta para a internet. Então você às vezes tem um outro servidor que repassa as conexões para cá. Esse é outro assunto, tá? A gente vai ficar aqui, né, nesse ponto aqui, é para você saber que aqui a gente tem um servidor em produção, um servidor WSGI aqui, né, o Unicorn. Beleza. Então, feito isso, a gente está executando. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos definir uma página padrão. E como vocês viram aqui, a gente não tem aqui, ó, quando você carrega aqui o sistema, ele não tem uma rota padrão, né? Uma página padrão, uma rota padrão. Então a ideia é que a gente faça essa rota padrão. Então vamos fazer ela aqui, ó. Como que a gente vai fazer? Vamos lá no nosso Django, no Pools, tá? No nosso Web Pools. Vamos abrir nossas URLs aqui e vamos deixar aquela index como padrão, tá? Ó, minha própria view index vai ser padrão. Como que eu faço para ela ser padrão? Aqui no nome da rota, no caminho, eu deixo vazio. Eu posso pôr só a barrinha aqui. Os dois vai funcionar. E aí, como é que acontece? Como eu tenho várias rotas, essa rota que é a rota desse
web app, e ela vem daqui, ó, quer dizer, ela é especificada aqui, ó, no URLs do sistema, ó, tem outras rotas aqui, as rotas gerais, né? Eu incluo aqui, né? Se você acompanhou as outras aulas, você vai lembrar, ó, tem o pools, tem accounts, tem lá aquele que a gente fez das autenticação, tem o admin. Então aqui como é que funciona a rota padrão? Aqui ele entra, lê e inclui todas essas outras rotas. A primeira que ele incluir, que é vazia, no caso agora vai ser essa aqui, ó, que é de Pulse, que é do Web App Pulse, ele vai e usa ela como carrega ela, tá? A primeira aqui que for vazia, a primeira é na ordem, tá? É uma lista aqui, a primeira que cair vai ser a minha padrão ali, a minha página padrão, tá? Vai ser essa aqui. Então, feito isso, pessoal, ó, vai carregar aqui dessa forma. Eu vou ter que reiniciar o servidor. E aí, pessoal, o que vocês estão achando aí? Vocês estão gostando do curso? Eu estou preparando aqui com muito carinho para vocês as aulas, tá? Eu vou cancelar aqui. Ele lê as rotas aqui só. Aqui, aí que tá, ó. Quando a gente estava no servidor a diferença, quando a gente estava no servidor de desenvolvimento, ele fica monitorando os arquivos, ele teria escaneado ali o arquivo de rota, igual ele faz, ele vai escaneia e vê que mudou e atualiza. Como eu estou no servidor de produção, isso não acontece. Pequenas mudanças que eu tenho que fazer em códigos aqui, eu vou ter que reparar o servidor, reiniciar, tá? Então isso é foi importante acontecer isso para a gente ter essa noção. Então aqui, ó, uma vez agora que eu carreguei, ó, agora a minha rota padrão aqui, minha página padrão é essa, tá? Da maneira que a gente configurou. Então, terminado isso aqui, pessoal, a gente encerra esta aula, tá? Essa preparação aqui do servidor para produção. Vamos ter outras aulas aí falando de variáveis de ambiente, subindo para o Git, fazendo outras configurações aí, configuração de arquivos estáticos também. E vamos fazer várias aulas aí para fazer essa preparação que não é simples, tá? E eu espero que você tenha gostado. Se você está gostando, lembre de curtir, né? Lembra aí também de você se inscrever aí para você receber, né, todas as notificações das novas aulas. E, como sempre, eu estou te aguardando lá na próxima aula, tá? Que a gente vai continuar com essa saga aqui do deploy, tá? Então, bora lá? Vamos codar?